A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 7, de 1 a 51. Salomão construiu seu palácio e levou 13 anos para concluí-lo. Aqui a gente tem um número. Quem está acompanhando os vídeos sobre Salomão, ele demorou 13 anos para concluir o seu palácio. A casa de Deus ele construiu em 7. 13 anos. 13 é um a mais que 12. 12 é o número da igreja. É o número das tribos de Israel. É o número dos 12 apóstolos. 13 é um a mais do que isso. Então a gente vê que ele queria uma perfeição, né? Ele estava buscando algo único, algo além do que já existia. E foi bem isso que Salomão fez, né? Era uma busca incessante, eu diria doentia, pela perfeição, pela sabedoria, pelo conhecimento, por tudo, pela vida. Ele tinha uma sede de conhecer tudo. Então, aqui o número 13 mostra que ele demorou quase o dobro do tempo. Porque a casa do Senhor, lembra, ele fez em 7 anos, que é um tempo perfeito. E esse em 13 anos. 2. Ele construiu a casa do bosque do Líbano de 44 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. Essa casa do bosque do Líbano era uma casa, um local magnífico, como tudo de Salomão, mas que os estudiosos, os historiadores mostram que servia, sabe para quê? Ele não era para ele morar, era para guardar os tesouros dele e os armamentos do rei, do exército, da nação. Então a gente começa a imaginar o quanto de acúmulo, o quanto de prosperidade, de ostentação que Salomão construiu, exibiu durante o seu reinado. A gente sabe disso, a glória, né, de Salomão. 6. Depois fez o salão das colunas de 22 metros de comprimento e 13,5 de largura. Havia um pórtico de colunas diante dele e uma área coberta na frente do pórtico. Aí tu vai dizer, o que isso tem a ver aqui? É como se fosse uma sala de espera ou uma antessala. Para quê? 7. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro desde o chão até o teto. Aí tu já entendeu, né? Aqui nós temos uma simbologia, algo espiritual para nós. Diante do trono, nós precisamos chegar na presença de Deus, diante do trono, diante de Deus. Mas nós não podemos chegar de qualquer jeito. Quando a gente vai visitar alguém, até numa consulta médica, tem uma recepção. Não tem uma sala de espera? Não tem um local onde tu aguarda? Pois bem, antes de entrar na sala do trono, na sala do julgamento, tinha essa antessala, essa sala de espera. E nós sabemos que para chegar na presença de Deus, nós não podemos estar em pecado. Nós temos que fazer a nossa confissão, o nosso arrependimento. Quem vai chegar diante do trono, diante de Deus, no dia do julgamento, sem ter feito, entre aspas, o tema de casa? Nós precisamos desse tempo, essa antessala, essa sala de espera. Muitas pessoas estão nessa sala de espera, ainda não receberam o perdão dos seus pecados,
ainda não conheceram o Senhor Jesus, não sabem que o sangue de Jesus nos limpa, nos lava, nos purifica de todo o mal, que não há mais nenhuma condenação para nós. Dessa forma, a gente pode chegar diante do trono, a gente pode chegar na sala do julgamento. Por quê? Porque o advogado fiel já levou a nossa causa, já julgou, nós já estamos liberados, perdoados. O escrito de dívida já foi cravado na cruz. Nossos pecados, todos os nossos pecados já foram perdoados. Então, interessante a sala de espera. Vamos para o 14. Ele era filho... Ah, tá. Eu vou ler o 13 para vocês entenderem um pouquinho melhor. O rei Salomão enviou mensageiros que trouxessem de Tiro um homem chamado Irão. Irão, a palavra Irão, o nome Irão significa nobre, tá? Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali e o pai dele, já falecido, era um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Ele se apresentou ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Aqui a gente tem que parar e pensar. Então, Irão era nobre, era alguém especial, era um homem perito na sua obra, habilidoso, capacitado, sabe, um profissional, como a gente diz, de mão cheia, qualificado, com referências, com obras feitas. Irão. E aqui fala que ele era da tribo de Naftali. E Naftali, eu fui pesquisar, quer dizer minha luta, competição. Aquele que batalha, aquele que luta, aquele que está lutando, que está batalhando, que está fazendo por onde. Então, Irão veio ajudar, concluir, abençoar, fazer com que as obras de Salomão prosperassem. E ele era filho de uma viúva. O pai dele já tinha falecido. Aí, isso é raro. Nós sabemos que naquela época era muito difícil, até hoje, criar um filho sem pai, seja pelo motivo que for. E ele era nobre, era especial, era lutador, era cheio de sabedoria, era perito, era capaz, era alguém que se apresentou ao rei Salomão e fez toda a obra que tinha que ser feita. 21. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. Aqui tem também algo muito importante para nós, que em todo lugar, casa, prédio, tem colunas. O que mantém a casa, o prédio, aquela estrutura firme. E aqui foram edificadas duas colunas. E uma se chamava Jaquim e a outra se chamava Boaz. Então, pesquisando, a gente vê o que quer dizer Jaquim. Deus estabelecerá o trono de Davi para sempre. Então, uma coluna era Deus mantendo o trono de Davi, lembra? Haverá sempre uma lâmpada acesa, né? Deus sempre ia deixar um herdeiro, um descendente para Davi, tanto que Jesus é o filho de Davi. E a outra coluna chamava Boaz, que quer dizer, na força do Senhor se alegrará o rei. É como se ele estivesse falando do passado e do presente, de Davi e de Salomão. Então, isso era verdade, porque toda a guerra que Davi enfrentou, todos os inimigos que Davi venceu, permitiram que Salomão chegasse onde ele chegou. Permitiu toda aquela riqueza, toda essa abundância, prosperidade para construir o templo. Mas, o que adiantaria ter tudo isso se não tivesse um homem capaz, um homem perito,
habilitado, sábio, assim como Salomão, assim como Irão, para executar. Então o que a gente aprende? Que sim, quem veio antes de nós deve ser honrado. E nós devemos permanecer nesses caminhos. Como a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Nós não podemos esquecer de que para que Jesus viesse, todo o resto, tudo que veio antes, fazia um sentido. Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Tudo que veio antes serviu para abrir caminho para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Sabe como a gente diz, a cereja do bolo? Era importante tudo o que aconteceu. E essa figura do templo, essa figura das colunas, nos dá essa ideia também. De que tem pessoas que acham que Jesus veio e não tem mais o Velho Testamento, não tem mais o Antigo Testamento. Não, eu estou na graça. Desde o Gênesis 1, nós estamos na graça. Porque nada vem de nós, tudo é dom de Deus. Agora, claro que sim, não estamos mais sob o domínio da lei. Mas a graça é o próprio Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia, é o perdão. E Jesus, Deus e o Espírito Santo estão desde Gênesis 1. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então eu entendo essas duas colunas como isso. Há o passado, há o presente, há o passado, mas há o futuro. Isso é que mantém uma casa. Isso que mantém em pé. E tu pode ver que tanto na coluna Jaquim quanto na coluna Boaz, é Deus, ó. Deus estabelecerá o trono de Davi. Na força do Senhor, na força de Deus se alegrará o rei. Então, tanto numa quanto na outra é Deus. Tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. Porque Deus é eterno. Tanto o Antigo Testamento, quanto o Novo. A lei, sim, Jesus veio cumprir. Lembra que a gente estudou no Sermão do Monte? Não adulterarás, eu, porém, vos digo. Não matarás, eu, porém, vos digo. Então, a coluna Boaz é que é na força do Senhor, é no poder do Filho, do Espírito Santo, que vai nos dar alegria, consolo, confortador. Eu entendo que essas duas colunas são muito simbólicas e muito importantes para que a gente não jogue o Antigo, o Velho Testamento fora. Tanto que nós estamos estudando, olha a riqueza do que a gente já estudou até aqui, até o dia de hoje, no Antigo Testamento. E quantos links, quantas vezes que nós estamos aqui, ó, em 1 Reis, mas eu tô falando do Senhor Jesus, eu tô falando do Novo Testamento, de Paulo, dos discípulos, porque a Bíblia é uma só, a palavra de Deus é uma só, o Deus da Bíblia é um só. Não caia nesse engano, nessa blasfêmia, nessa heresia de achar que o Deus do Velho Testamento era um e o Deus do Novo Testamento é Jesus. Jesus é Deus, Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas assim como o Pai se revela de uma forma, o Filho se revela de outra e o Espírito também. É o mesmo Deus que se expressa de formas diferentes. Então, sim, o Deus do Antigo Testamento, a coluna, ó, Deus estabelecerá o trono de Davi, se estabeleceu de uma forma. Davi foi um rei que tinha que lutar o tempo todo. Já Salomão, no caso, não. Estava tudo em paz, já estava tudo tranquilo. 40. Depois Irão fez os caldeirões, as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Aqui eu penso assim, ó, tu precisa de ajuda. Tu não vai dar conta de tudo. Nem Salomão em toda a sua glória, né? Que o Senhor Jesus falou. Claro, ele estava falando dos lírios. Mas não, nem Salomão, ele precisou do Irão. Ele precisou de um nobre. Ele precisou de um homem perito na sua obra. Ele precisou de alguém gabaritado. Então, não queira ser
Como é que é? A bolachinha mais recheada do pacote. Pede ajuda. Seja humilde. Reconheça que tu não sabe tudo. Não é porque tu trabalhou, não é porque tu estudou, não é porque aconteceu isso ou aquilo na tua vida que tu não precisa de ajuda. Sim, tu precisa de ajuda. Então, Irão veio para ajudar, para pôr em prática, para executar a obra, as obras para Salomão. Aí eu vou dar um pulo para o 51. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, aí tu tá vendo, Salomão, mas a gente acabou de ver que Irão ajudou Salomão. Trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Ó, vou ter que parar aqui só um pouquinho. O que eu acabei de falar das duas colunas? Às vezes os filhos fazem isso com seus pais. Seus pais são humildes, às vezes estudaram pouco, mas se rasgaram, se esforçaram, fizeram de tudo para dar estudo para os filhos ter faculdade, para os filhos ter mestrado, doutorado, estudar. Aí os filhos aprendem novas línguas, viajam e esquecem daqueles pais humildes. Esquecem que eles só construíram sobre o alicerce que já existia. E isso, olha o que nós estamos aprendendo aqui na palavra de Deus. Salomão fez tudo o que tinha que fazer, que era para ele ter feito. Mas ele trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado. A prata, o ouro e os utensílios. Então, os filhos devem ser humildes e honrarem seus pais. E sim, há muito patrimônio espiritual, cultural e material que os pais deixam para os seus filhos. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. Então a gente vê que Davi fez a parte dele, estocou, né? Reservou, dedicou. É linda aquela passagem, né? E Salomão pôs em prática, executou, abençoou. Então, o que a gente aprende hoje? Que além do templo do Senhor, Salomão edificou casas e palácios. Cada uma tinha uma utilidade, né? Servia para alguma coisa específica. Para toda essa obra, Salomão trouxe de Tiro um homem cheio de sabedoria, entendimento e ciência, chamado Irão, que era um homem perito na sua obra. Ele terminou com perícia, capacidade, habilidade, toda a obra para Salomão.